Olá, no vídeo anterior nós fomos até o parágrafo 1968, quando nós estamos nesse item 3 do primeiro artigo do capítulo 3 dessa parte do Catecismo da Igreja, que é a nova lei, o novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos mandei, como eu vos ensinei, como eu vos ordenei. Então é um mandamento novo. E também mostrando a diferença da lei evangélica antiga, do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos terminar esse item terceiro, indo até o parágrafo 1974. Então, terminando esse item, nós vamos entrar numa outra parte muito interessante sobre a justificação e a graça. Assuntos que muitas vezes são um pouco incompreensíveis para muitos, mas a gente pretende aqui deixar já na próxima videoaula, né, os princípios e os esclarecimentos a respeito do que vem a ser. Então vamos aí começar do 1969 em diante, esse parágrafo, até o 1974, mostrando essa diferenciação, que é bastante útil para nosso aprendizado, né, para a gente saber discernir bem essa questão da lei antiga e da nova lei. Leia comigo. A nova lei pratica os atos da religião: a esmola, a oração, o jejum, os ordenando ao Pai que vê no segredo, em contraste com o desejo de ser visto pelos homens. Sua oração é o Pai Nosso. A lei evangélica comporta a opção decisiva entre os dois caminhos e pôr em prática as palavras do Senhor. Essas se resumem na regra de ouro: tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Isto é a lei e os profetas. Mateus 7, versículo 12. Toda a lei evangélica está contida no mandamento novo de Jesus, de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. No vídeo anterior, nós fizemos esse resumo da lei antiga e da nova lei com base no que o Catecismo está nos apresentando sobre o Sermão da Montanha, que está ali nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. É Jesus quem vem complementar a lei, não vem aboli-la, não vem abolir a lei antiga, a lei e os profetas, não, vem complementar. Isso nós já refletimos nesse vídeo anterior. Agora, essa nova lei, ela pratica os atos de religião. Quais são os atos de religião que são mostrados aí nesse Sermão da Montanha? A esmola, a oração e o jejum. E ali Jesus nos pede esse cuidado para que esses atos não sejam praticados apenas para a pessoa aparecer, para a pessoa ser vista na mídia, seja onde for, né? Como se diz, dar uma esmola e tocar a trombeta, dar uma cesta básica e tirar fotografia do que está fazendo, dar um cheque para uma instituição e colocar nos jornais, na televisão. E isso é para ser visto, é propaganda, é publicidade, já não é mais caridade. Nós já fizemos um vídeo anterior a respeito disso. Então, a esmola significa também a generosidade, né? O modo de tratar as pessoas, mas é Jesus quem nos admoesta para que se preste atenção, que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Esses atos de solidariedade devem ser praticados sob sigilo, porque Deus vê
e a recompensa então será dada depois. Mas se a pessoa já na publicidade, na propaganda, na fotografia, né, na TV, já está recebendo a sua recompensa. Temos também, dentre esses atos da religião, a oração. Da mesma forma, preciso cuidado quando se reza, porque orar, rezar, para que os outros vejam que você está rezando, isso tem vários exemplos nos evangelhos de que isso não é recomendável. A oração também tem que ser, de preferência, silenciosa, né? Sem querer aparecer, por vaidade, porque Deus vê a oração mesmo em segredo. E temos também aí o jejum. O jejum não é só aquela renúncia a alimentos ou a bebidas, mas é essa renúncia para que você possa também contribuir na solidariedade ao próximo. E, além disso, a prática da justiça, a justiça social, a justiça para com as pessoas, que está tão bem explicitado no capítulo 58 do livro de Isaías. Isaías, que a gente recomenda esse capítulo 58 para se ter bem uma noção de qual é o tipo de jejum que Deus prefere. Esses são os atos da religião, e a oração comum de todos nós, filhos de Deus, é o Pai Nosso, que nós vamos refletir lá no final desses nossos cursos, né? Então, essa lei evangélica, ela faz a pessoa ter uma opção decisiva. O que é uma opção decisiva? Chama-se também em teologia opção fundamental, fundamento, alicerce. É a pessoa que escolhe o caminho do bem. Tá aqui, opção decisiva entre os dois caminhos. É o caminho do bem, né? Fazer o bem, evitar o mal. Você sempre vai escolher esse caminho. E é uma opção fundamental, decisiva, perpétua. É para sempre que você faz essa opção. E você, então, estará pondo em prática as palavras do Senhor. Estão resumidas nessa regra de ouro que é milenar. Desde o Antigo Testamento, nós já temos essa regra de ouro que está resumida aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quase ao final do Sermão da Montanha, no versículo 12. Tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. É o resumo da lei e dos profetas. Jesus mesmo diz isso. Toda a lei e os profetas, a gente vai ver que depois está resumida no mandamento novo. Essa lei evangélica, que é milenar, Jesus resume depois nesse mandamento novo, que é dado ali já quase ao final, né? Ali na última ceia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento novo. Aí já resume até todos os 10 mandamentos, se resume nesse mandamento novo, como nós vamos ver nesses parágrafos seguintes. O 1971, por exemplo, vamos ler. Ao sermão do Senhor convém acrescentar a catequese moral dos ensinamentos apostólicos, como Romanos, capítulos 12 ao capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, carta aos Colossenses, 2 capítulos, o 3 e o 4, carta aos Efésios, são 3 capítulos recomendados aqui, de 4 ao 6, e dentre outros. Esta doutrina transmite o ensinamento do Senhor com a autoridade dos apóstolos, particularmente pela exposição das virtudes que decorrem da fé em Cristo e são animadas pela caridade, que é o principal dom do Espírito Santo. O amor seja sincero, que o amor fraterno vos una uns aos outros, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades.
Prosseguir firmes na prática da hospitalidade. Esta catequese também nos ensina a tratar os casos de consciência à luz de nossa relação com Cristo e a Igreja. Lendo assim, então, talvez um pouco apressadamente, né? Parece meio confuso, meio complicado, mas não é não. Porque no Sermão da Montanha nós temos ali a base, né, do complemento da lei que Jesus faz. Mas depois vem os apóstolos com as suas cartas, com suas epístolas, né? E aqui nós não temos condição de ficar aqui fazendo um resumo de todos esses capítulos, porque são vários, né? Mas nós pedimos a você que está estudando, que está refletindo, querendo se aprofundar mais a respeito desses ensinamentos da teologia moral, esses capítulos aqui são necessários que depois você busque lá na Bíblia e releia. E aqui tem até do que eles tratam, né? Que ajudando as pessoas a entender como se pratica a verdadeira caridade, que é esse novo mandamento do amor que Jesus nos ordena a praticar. Então, aqui fala, esse amor tem que ser sincero, né? Essa fraternidade ela tem que ser real, você tem que ser um cristão que você vive a alegria porque você tem a esperança da vida eterna. O cristão não pode ser um cristão triste, abatido, né? Alegres na esperança. Problemas, dificuldades, obstáculos na caminhada, é claro que nós temos, mas a recomendação aqui dos apóstolos, né, com base no que Jesus nos ensinou, fortes nas tribulações, nas perseguições, porque tribulação também significa a perseguição que nós cristãos sofremos, né, no mundo. Perseverantes na oração, sem desanimar jamais, sempre pedindo a Deus essas virtudes, essa fortaleza, os dons do Espírito Santo. Mais conselhos apostólicos, vemos nesses capítulos aqui. Solidariedade, quando diz com os santos, entendam-se os cristãos, porque no princípio, e nós falamos isso no credo, que nós cremos na comunhão dos santos. Comunhão dos santos não é só os que estão no céu, não. Santos, desde aqui dos primórdios do cristianismo, são considerados todos os discípulos de Jesus. Sejam os que estão já no céu, ou os que estão no purgatório, ou nós que estamos aqui na terra. Somos desde os primórdios chamados santos, porque nós nos tornamos no batismo filhos daquele que é o santo no infinito, no absoluto. Então, filhos do santo, santo, santo. Por isso que os apóstolos já chamam os cristãos de santos. E essa solidariedade entre nós todos que estamos aqui caminhando. Recorremos aos santos que estão no céu, recorremos e rezamos pedindo clemência a Deus, misericórdia para com os santos que estão no purgatório e também sendo solidários, não só espiritualmente, mas também materialmente, com aqueles nossos irmãos e irmãs que estão em necessidades. Hospitaleiros, olha que isso não tem acontecido no mundo. Quantas nações aí fechando suas fronteiras, evitando migrações, rechaçando imigrantes, não praticam de modo algum essa hospitalidade que também faz parte da lei evangélica e do mandamento do amor. Então, até esses casos de consciência, que muitas vezes a gente fica em dúvida, né, se é certo ou se é errado, com esse mandamento do amor, nós temos condições de discernir à luz do que Cristo nos ensina e o magistério da Igreja. Vamos continuar agora já no parágrafo 1972. Leia comigo. A nova lei é também denominada lei de amor, porque ela leva a agir pelo amor infundido pelo Espírito Santo e não pelo temor. Uma lei de graça, por conferir a força da graça para agir por meio da fé e dos sacramentos. Uma lei de liberdade,
pois nos liberta das observâncias rituais e jurídicas da antiga lei. Nos inclina a agir espontaneamente, sob o impulso da caridade. Enfim, nos faz passar da condição de servo, que não sabe o que o seu Senhor faz, para de amigo de Cristo, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. João capítulo 15, versículo 15. Ou ainda, para a de filho herdeiro. Então essa nova lei que Jesus nos dá, já quase, nos momentos antes da sua paixão, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como é que Cristo nos amou, como é que Deus nos ama? Doando-se como vítima, expiando os nossos pecados com seu próprio sangue. Um preço altíssimo para nos libertar da escravidão do pecado, para nos abrir as portas do céu. Essa nova lei, ela é chamada lei de amor. É chamada também de lei de graça. É chamada também de lei de liberdade. E aqui o catecismo sempre com uma frase pontua cada um desses termos que a nova lei de Deus, a nova lei de Jesus Cristo, o mandamento do amor, tem que ser entendido, Lei do amor, porque é o próprio Espírito Santo quem nos inclina para esse atos de religião, para que a gente haja não mais por medo, pelo temor. Não se deve ter medo de Deus, é errado. Deus é bom, Deus é bondoso, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Como é que a gente vai ter medo? Só tem medo aquele que deve, Porque quem não deve não teme. Então, é chamada de lei do amor porque a gente age por amor a Deus. Eu não vou praticar o mal, eu não vou desobedecer o mandamento, porque eu amo a Deus. Eu fiz essa opção fundamental, essa opção decisiva, como nós vimos há pouco. Então não é porque eu tenho medo do castigo, medo de Deus, por temor. Não, por amor a Deus, eu vou seguir esses preceitos e pôr em prática essa nova lei, a lei do amor. Aqui é a lei da graça, porque a graça é um favor, como nós vamos ver no próximo vídeo. Nos próximos vídeos, nós vamos refletir com bastante precisão sobre o que vem a ser essa graça, a graça santificante que nós temos, essa ajuda que Deus nos dá constantemente por meio da fé e dos sacramentos, como explica aqui. E também lei da liberdade, porque nós não estamos mais obedecendo como escravos, nós estamos obedecendo porque nós somos amigos de Deus, Nós já não somos mais servos, não só amigos, participantes da divindade pelo batismo, mas porque também somos até considerados, e somos de fato, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Olha, a dignidade do ser humano pelo batismo é enorme, Porque a gente passa a fazer parte da família de Deus. 1973. Vamos ler. Além de seus preceitos, a nova lei comporta também os conselhos evangélicos. A distinção tradicional entre os mandamentos de Deus e os conselhos evangélicos se estabelece em relação à caridade, que é a perfeição da vida cristã. Os preceitos se destinam a afastar tudo que é incompatível com a caridade. Já os conselhos têm como meta afastar o que, mesmo sem lhe ser contrário, pode constituir um obstáculo para o desenvolvimento da caridade. Então aqui nós temos que fazer uma distinção. O que vem a ser? Os preceitos, e aqui está a explicação. Os preceitos são os mandamentos, os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, são os preceitos, dados desde lá dos 10 mandamentos do Monte Sinai, com Moisés. Tem aí uns 3.000 anos. Não foi a igreja quem
inventou os 10 mandamentos? Foi dados por Deus a Moisés, para o povo de Israel. E Jesus não os aboliu, pelo contrário, pôs em prática e ainda os complementou. Então, os preceitos são os mandamentos. O que são os conselhos evangélicos? Diferente. São aqueles que nós chamamos de votos, promessas solenes: pobreza, castidade, obediência. Esses são os conselhos evangélicos. Então nós temos os preceitos, os mandamentos e os conselhos evangélicos: pobreza, castidade, obediência. E aqui o catecismo nos mostra por que tem essa diferença, né? Qual que é a vantagem de cada um. Pelos preceitos, pelos mandamentos, né, eles procuram fazer com que nós nos afastemos de tudo que é incompatível com a caridade. E quando a gente estiver lá estudando os 10 mandamentos, a gente vai perceber melhor isso, porque os 10 mandamentos se baseiam no praticar o bem em favor do próximo, não prejudicar o próximo de jeito nenhum. Então, quando você está seguindo os mandamentos, você está promovendo essa caridade, na forma que eles indicam. Já os conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, vêm para complementar, né? Não são contrários, pelo contrário, não são contrários aos mandamentos. Ele vem para nos ajudar a praticar melhor ainda a caridade. Então fica aí essa distinção, né, entre os preceitos e os conselhos evangélicos, que também existem e que principalmente os religiosos sempre fazem essas profissões solenemente. E para terminar hoje nós temos aí então o parágrafo, como nós dissemos, o 1974, né, terminando essa reflexão hoje sobre o mandamento do amor. Leia comigo. Os conselhos evangélicos manifestam a plenitude viva da caridade que jamais se mostra satisfeita por não poder dar mais. Atestam seu dinamismo, solicitam nossa prontidão espiritual. A perfeição da nova lei consiste essencialmente nos preceitos do amor a Deus e ao próximo. Os conselhos indicam caminhos mais diretos, meios mais fáceis, e devem ser praticados conforme a vocação de cada um. E aqui a gente tem só o começo de um trecho de São Francisco de Sales. Deus não quer que cada pessoa observe todos os conselhos, mas apenas aqueles que são convenientes, conforme a diversidade das pessoas, dos tempos, das ocasiões e das forças, como exige a caridade. Mas no catecismo ainda tem um complemento ainda dessa citação aqui de São Francisco de Sales. Mas aqui continua, nesse último parágrafo de hoje, do nosso encontro de hoje, essa diferença entre os conselhos evangélicos e os preceitos, que nós falamos no parágrafo anterior, os mandamentos. Os conselhos evangélicos, eles procuram dinamizar, né, a você praticar de uma forma, o máximo que você conseguir, da caridade. Porque a caridade, a gente nunca consegue chegar à perfeição. Jamais se mostra satisfeita, nós estamos lendo aqui. Ou seja, a caridade, ela não tem assim pronto, cheguei ao máximo da caridade. Não, você só chega ao máximo do amor quando chegar na perfeição celestial, na perfeição de Deus. Então a caridade está sempre pedindo mais. E os conselhos evangélicos fazem com que a pessoa se esmere, ou ela praticando a pobreza, ela praticando realmente a castidade, a obediência, né? Coisa que os religiosos, de uma forma mais explícita, procuram fazer, porque eles fazem esses votos da pobreza, castidade, obediência, mas eles não são indicados apenas para os religiosos.
membros aí de congregações religiosas. Não. Cada pessoa, como a gente vê aqui na citação de São Francisco de Sales, também pode observar a pobreza, a castidade, a obediência. É útil que todos façam isso também, na medida do possível, de acordo com aquilo que lhe for conveniente. Mas não é porque esses conselhos evangélicos são indicados apenas para os religiosos e um leigo, uma leiga não possa também praticá-los. Aliás, deve e procure fazer isso, né? Viver na simplicidade, na pobreza, sem ganância, sem essa preocupação de enriquecer, né? Uma forma errada, né? De buscar as coisas terrenas e ao invés de procurar mais o que é do alto, como nos ensina também Jesus, né? Então, a pobreza, a castidade você pode praticar. Ninguém tem o direito de profanar o próprio corpo, nem o corpo do próximo. A castidade, por exemplo, até no matrimônio, ela existe e é útil e deve ser praticada. Temos depois reflexões a fazer isso em vídeos futuros. E aqui também a obediência, que é a obediência aos superiores, à igreja, porque o magistério da igreja, como a gente vê aqui no catecismo, está aí para nos ajudar nessa caminhada de fé, procurando sempre as coisas do alto, e isso é ser sábio, porque quem faz isso descobriu o sentido verdadeiro da vida, o porquê que nasceu, o que está fazendo aqui e o seu objetivo final, que é chegar à perfeição em Deus, por toda a vida eterna. Faça isso, fique sempre com Deus e Deus te abençoe.